Então é isso aí. E esse é o nosso papel de, pelo menos, colocar a análise da forma tal qual ela é, e mostrando que, a contraponto dessa análise, quem não segue, muitas vezes, ou porque ela está com uma leitura equivocada da sociedade, ou ela, às vezes, ela está jogando de forma ativa a favor do sistema. Então talvez essa seja também a grande virtude dos expressionautas e do Duplo Expresso. Então, aqueles que estão vindo de primeira vez, estão meio que assustados, sejam muito bem-vindos. Façam parte do Duplo Expresso, eu tenho certeza que a sua visão de Brasil republicano nunca mais será a mesma. Com certeza. E agora eu vou entregar o que eu prometi. Com a ajuda de uma expressionauta, quem eu agradeço aqui no Twitch, vou mostrar já já, a Mariângela, a gente conseguiu que o Haddad comentasse, mas fugiu também, tergiversou. Mas de uma certa forma foi importante, porque ele não negou que a campanha dele tivesse o áudio do TSE. E aí, me desculpa, ele falou algo que é de fácil refutação. Ele diz, ele não menciona especificamente, mas respondendo sobre o áudio, vou mostrar aqui, ele fala, isso tudo, né, genericamente foi encaminhado para o TSE. Amigo, o processo que o PT moveu ainda durante a campanha e depois de cassação da chapa Jair Bolsonaro e Milton Mourão não está em segredo de justiça. Se o áudio estivesse lá, isso já teria dado pano para manga. Então, mas foi importante, hein, Mariângela? E custou 25 paus. Custou 25 reais em superchat para conseguir. E isso tem valor histórico, hein, Mariângela? Muito obrigado. Então, aqui, ó. E você vê, isso tem relação com o que a gente estava vendo agora, porque o pessoal que fala, a teoria da conspiração deve ser descartado, é o mesmo pessoal que falou que era mentira, quando, no dia seguinte ao segundo turno de 2018, a gente falou, a campanha do Haddad tinha o áudio e enterrou. O que motivou isso? E vimos discutindo isso ao longo do tempo, e 2 semanas atrás, no dia da eleição desse ano, eu falei, olha, esse print aí que estava desidentificado é o Alberto Carlos Almeida, estrategista-chefe da campanha do Haddad, falando com o Piero Leiner, que ele procurou àquela altura, e falando que o áudio ia ser guardado para depois da eleição. E o Piero reagiu com uma interjeição, meu Deus, né? Então, abri, depois desses 2 anos, a fonte, e o Alberto Carlos Almeida não negou, e agora o Haddad trata disso, mas tergiversando. Então, botei aqui no Twitter sobre o áudio do Jair Bolsonaro pedindo caixa 2 em 2018 para o disparo de WhatsApp. O que melaria a chapa com o general Mourão se houvesse direito no Brasil. Mas não há. Mas justamente tem que ser exposto que o direito é uma farsa e que as instituições não seguem funcionando normalmente. É para isso que vale o áudio. Ninguém tem a expectativa de que a chapa fosse ser caçada. Mas tem que ser exposto, O TSE tem que ser exposto, o STF tem que ser exposto. E aí, seguindo aqui, o Haddad diz, nessa entrevista que ele deu na semana passada para o 171, evasivamente, que tudo foi mandado para o TSE é do Luiz Roberto Barroso. Ora, não está em segredo de justiça esse processo. Se o áudio não apareceu até agora, é porque é operado nas sombras para acertos clandestinos. Vamos ouvir aqui esse documento audiovisual de valor histórico. Muito obrigado mais uma vez, Mariângela, por coçar o bolso e pagar 25 paus para ouvir isso aqui. Vamos lá. Haddad, eu vou passar para o Mauro, mas chegou aqui uma pergunta de telespectadora perguntando o seguinte: por que o PT não utilizou o áudio vazado do Caixa 2 de Bolsonaro? Por que perder a grande oportunidade de impugnar a chapa Bolsonaro-Mourão? Para esclarecer, havia a possibilidade de ter apresentado uma prova definitiva nas eleições de 2018? E aí a gente já volta com o Mauro. Não, mas tudo foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral. Houve, inclusive, recentemente, um pedido da polícia de quebra de sigilo bancário de alguns empresários bolsonaristas, né? Inclusive o velho da Havan, para esclarecer quem é que financiou aquela massivo disparo de fake news, né? Que usou o expediente do WhatsApp para disseminar as maiores loucuras a respeito da Manuela, de mim, do PT em geral, né? Então nós tivemos em 2018 uma eleição absolutamente irregular, sob vários aspectos. Irregular, olha os pianismos, uma eleição irregular. O PT começou o ano dizendo que a eleição sem Lula era fraude e hoje em dia caiu para irregular. Continuando aqui. O Ministério Público se deixou instrumentalizar, né? O Moro liberou aquela delação ridícula, que nem aceita foi pelo próprio Ministério Público do Palocci, as fake news. Se você pegar Datafolha e Ibope da semana... Expressionauta, presta atenção no que ele vai falar agora. Eu espero, não sei o que é pior. Se o Haddad acredita no que ele vai dizer, que demonstra que ele não tem a menor noção de nada, ou se é pior ele saber
que o que ele diz não corresponde à realidade, tá? Maliciosamente manipulando-a, para dizer o mínimo. Ele acredita que ele ia ganhar, presta atenção, acredita ou quer fazer acreditar que ele ia ganhar a eleição, não fosse o WhatsApp e a delação do Palocci. Meu Deus do céu, quem em 2018 deixou de votar no Haddad por causa daquela divulgação de delação do Palocci? Havia como tentar desconstruir mais a imagem do PT do que fora feito até ali, durante anos e anos, desde 2014, quando começa a Lava Jato, mas ele, não sei se compra, mas quer vender esse discurso. Atenção aí à conclusão do recorte. Semana de véspera do primeiro turno, você vai ver que todos as pessoas, todos os candidatos tinham projeção de vitória no segundo turno com o Bolsonaro. Inclusive eu. Eu não estou dizendo que era só eu. Eu estava na frente. Deve ser aquele Vox Populi do crowdfunding, entre aspas, do 7-1. Eu acho que esse era o único que projetava a vitória do Haddad no segundo turno. Continuando. Em segundo lugar, bem distante do terceiro colocado. Tanto é que o placar final foi 29-12. Eu tive 29 e o terceiro colocado teve 12. Tá falando de Ciro Gomes. E todos nós ganhávamos do Bolsonaro no segundo turno. Todas as projeções eram essas. Todas não. Mais uma vez, eu já falei aqui. A nossa campanha em 2018 era manter a candidatura do Lula até o fim, não porque tivesse expectativas que ele pudesse ganhar, mas justamente para esvaziar aquela vitória do Bolsonaro e dos generais que já estava contratada. Era mostrar que boa parte do eleitorado teve seu voto anulado. E o pessoal do cirismo que fica nessa, mas o Datafolha e o Ibope davam que o Haddad perdia no segundo turno e que a gente ganhava. Então ele, né, se fosse apegado à causa, teria que ter abdicado para o Ciro entrar e aí ele ia derrotar o Bolsonaro. Olha, de duas uma, Wendel, ou o Ciro Gomes ia perder também, já que aquela eleição era controlada do início ao fim pelos generais, e eles queriam chegar ao poder cavalgando o Bolsonaro, e estavam associados à aristocracia para isso, à Globo, ao submundo da internet, etc e tal. Ou o Ciro Gomes seria derrotado também, ou, o que é pior ainda, conviria aos generais que ele chegasse. Então, essa era a nossa postura. A gente apoiava e defendíamos a necessidade de manutenção do candidato do Lula para, na tática do empate, conter os danos, esvaziar a legitimidade do Bolsonaro, cuja ascensão ao Palácio Planalto estava contratada. Mas você vê que o Haddad fala que todas as projeções davam que ele ganhava no segundo turno. Desculpa, Haddad, eu acho que é só lá aquele Vox Populi aquele mesmo que no segundo turno deu que estava 50-50 e a disputa ia ser voto a voto. Né? A brincadeira, continuando aqui. E aí fizeram aquela operação, muito bem feita, né, do ponto de vista... Mas foi quase um terceiro golpe mesmo, né, na democracia, que foi delação do Palocci, fake news e os processos contra... Ele fala os processos contra ele lá pela Prefeitura de São Paulo. Aí veja que incrível ainda. Alguém resgatou. Olha, tem gente que tem memória aí, se não igual a minha, melhor ainda. Eu acho que foi o Tiel Neto, não tenho certeza agora, mas lembrou, acho que foi o Tiel Neto sim, falou que entre o primeiro e o segundo turno de 2018, ele estava assistindo um Bom Dia 171, e esse mesmo Leonardo Atushi Dantas, que leu o superchat, que suscitou essa resposta do Haddad, ele fala do áudio do Caixa 2 ainda entre o primeiro e o segundo turno, e fala que, de acordo com o que ele ouviu, a Folha de São Paulo tinha o áudio, e ele vai reproduzir a leitura do Duplo Expresso. Vai falar, olha, tem até algumas pessoas aí do jornalismo que estão falando que isso aí está sendo enterrado para dar lastro às chantagens depois que o Bolsonaro entrar. Só tinha um veículo falando isso, era o Duplo Expresso. Mas você vê, lá atrás, ele vai afirmar que a Folha de São Paulo tinha o áudio e que ia ser guardado para ser chantageado. O que faltou ele falar, e certamente sabia disso, é que o PT que recebeu primeiro passou para a Folha de São Paulo. E a gente falou, já naquela altura, logo depois da eleição, com o print do estrategista-chefe da campanha, Alberto Carlos Almeida, falando que eles tinham o áudio. Mas veja que preciosidade, o que é um limited hangout? O Atushi, 171, vai falar que o áudio existia e que a Folha tinha. Só faltou ele dizer quem que era a fonte da Folha, que era o próprio Fernando Haddad, sua campanha. Vamos ouvir isso aqui. Do dia, vamos ver aqui o dia. Tem a data? Do dia 19 de outubro de 2018. Então, entre o primeiro e o segundo turno. Atenção. Da manchete, aprofundando os detalhes do escândalo, que com certeza existem. Né? Se o Haddad ontem falou que são 156 empresários, algo que não foi destacado na matéria, na manchete da Folha ontem, está claro que esse seria o segundo passo da Folha. Quem são esses empresários? Né?
A Folha tem mais informações, Mauro. Com certeza, a gente que tem uma certa vivência no jornalismo, aliás, o Fernando Brito escreveu sobre isso. O que eles fazem? Eles jogam uma primeira notícia e aí deixam, vamos dizer assim, os acusados se enforcarem, começarem a dizer, a negar, a falar isso, falar aquilo. Eu até acredito que a Folha deve ter até o áudio do Bolsonaro pedindo a doação para empresários pelo WhatsApp, né? Só uma interrupção. Ele falou, eu acredito, não. Ele sabia, porque ele sabe que foi a campanha do Haddad que entregou, né? Olha o Limited Hangout aí, continuando. Então eu acho que isso aí pode se converter num instrumento de pressão, num instrumento de chantagem. Alguns jornalistas começaram a escrever ontem, olha, pode ser que não mude o resultado da eleição, pode ser que o TSE não faça absolutamente nada, mas existe agora uma espada de Damocles, né, sobre a cabeça do Bolsonaro, e ele vai ser pressionado, né, pode ser até um instrumento de contenção de eventuais radicalismos, né, durante uma eventual gestão, e ele vai sempre saber que ali existe um elemento ali para caçar a candidatura dele, mesmo depois da vitória. Ele pode vir a ser afastado depois de eleito, caso se confirme o crime eleitoral. Amigo, amiga, você testemunha. Só tinha um veículo que usava inclusive a expressão espada de Damocles. Esse Duplo Expresso, que pessoas mal intencionadas, ou com rabo preso, ou querendo ganhar boquinhas, ou como Arena, ou como MDB dessa nova ditadura, tentam qualificar numa contenção de danos, numa tentativa desesperada de estancar a sangria, de qualificar como teoria da conspiração. Pode demorar um pouquinho, mas a verdade chega à tona. E é certo que ela chega primeiro aqui no Duplo Expresso. Wendel Pinheiro, para a gente concluir a transmissão de hoje. Para concluir, eu quero dizer uma coisa. Reiterando tudo que nós falamos hoje, o Duplo Expresso ele tem uma missão exatamente de elucidar aos expressionautas, muitas vezes, o porquê que ele está no meio do precipício, mas não sabe por que está no precipício, ou seja, o Brasil pós-golpe de 2016. Enquanto muitas pessoas vão no discurso autorizado, né, colocando o viés eleitoreiro, como se estivéssemos no Brasil pré-2016, nós vamos à contramão do processo. E aqui tem uma gama de comentaristas e um conjunto de expressionautas que, em seu esforço e no seu afã coletivo, fazem diuturnamente as análises que nem sempre todos os partidos políticos, por mais que tenham militantes esforçados, quadros, dirigentes sérios, não conseguem fazer, muitas vezes por falta de visão da clareza do cenário conjuntural. E, claro, dentro desse expo ainda temos o trabalho de desvendarmos quem, dentro do interior da esquerda, faz o papel de quinta coluna. O que exige, além do esforço de análise da conjuntura, inclusive detectar quem são os inimigos do Brasil e do povo brasileiro e que atravancam e atrapalham o desenvolvimento da esquerda e dos respectivos partidos. Então a nossa tarefa é muito hercúlea e muito pesada, inclusive para o viés suprapartidário. Cavaleiro da Esperança.